Cheguei, pessoal, com mais um Fortaleza Cast. Vamos falar muito sobre o tricolor do PC, que tem uma reta final decisiva de temporada no Campeonato Brasileiro, em busca de coisa grande. E essa coisa grande, meus amigos, é nada mais, nada menos do que o título do Brasileirão. Mesmo que as chances hoje sejam reduzidas, a distância para o Botafogo é de 5 pontos, mas ainda tem 15 pontos em jogo e muita coisa pode acontecer. Tem o Palmeiras ali no meio do caminho também, que está 1 ponto acima do time do Fortaleza, e o Leão do PC tem 5 jogos para disputar, claro, assim como os seus rivais ali na parte de cima da tabela. Lembrando que a Libertadores já está garantida, mas ainda tem que garantir matematicamente também a vaga direta na fase de grupos, mas aí tem muitas variáveis, negócio de G6, G4, a gente hoje não vai falar sobre isso. Vamos falar do que é que o Fortaleza precisa fazer para conseguir o título, para ser campeão brasileiro. Precisa fazer a parte dele e também tem que secar lá no Palmeiras e o Botafogo, viu? Para isso, para a gente fazer esses cálculos, fazer essa análise e analisar também as tabelas de cada um, tanto de Fortaleza, de Botafogo e de Palmeiras, eu trouxe aqui Daniel Farias. Isso aí. Sempre com o chiado. Sempre o tom carioca, né? E Alexandre Mota. O Daniel, ele é especialista nesse assunto de fazer conta, de ver o que é que funciona, o que é que precisa fazer, quem precisa perder, quem precisa ganhar. Pro futebol e pra vida, né? Vai casar, tá especialista na ponta da caneta. Finanças, o negócio aqui é com ele mesmo. Rapaz. Ele já me disse assim, ô Marta, daqui pra junho você não namora não, pra não adicionar um exibível? É uma condição mínima. Tá vendo? Já não tá fácil. A audiência já tá preocupada nesse momento. Vamos ter que esperar até... Aí o Daniel ainda mais não namorando pra não adicionar um recebível a mais, é complicado, né? Poxa, Daniel, não se preocupe, porque o negócio tá difícil. Isso, Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso. O Dani faz muito esse tipo de projeção. Alexandre Mota também, nosso grande especialista. Vamos falar de tudo. Fala de tudo. De tudo. Esporte. De esporte, todos os esportes. Todos porque os esportes, em todos eles ele tem ali um conhecimento, pelo menos ali básico. de prática. De prática, não só na teoria, amigo, né? É diferente. Mas então, fala acima de tudo sobre a vida. Viu? Rapaz, é um filósofo. Nosso Fernando Pessoa, como diz o Wilton Bezerra. Mas muito obrigada pela participação, Dani e Alexandre. Sejam bem-vindos de volta no Fortaleza Cast. Valeu, Martinho. Um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, falando do Fortaleza, falando dessa campanha histórica do Fortaleza, né? Eu acho que rodada após rodada a gente vai ficando sempre assim, impressionado com os feitos que o Fortaleza tem alcançado, né? Restando 5 rodadas, o Fortaleza já alcançou a sua melhor campanha, a melhor campanha do Nordeste, e aparentemente não vai parar por aí, né? Porque a gente tem visto nos últimos jogos vitórias expressivas. A vitória contra o Vasco foi muito significativa pela forma como o Fortaleza jogou, né? Se impôs dentro de casa, 3-0. Tem uma sequência nessa reta final que eu acho que alguns jogos são acessíveis para o Fortaleza, então as perspectivas são positivas e eu acho que não custa nada sonhar com esse título. Né? Eu não diria nem que é um sonho. Óbvio que quando a gente fala assim nessa linguagem, se trata de um sonho porque é uma realidade nova. O Fortaleza nunca foi campeão da Série A do Brasileirão, mas eu acho que é algo muito real para o Fortaleza, uma possibilidade real, concreta, pelo que ele tem feito. Tem visto que os seus adversários têm tropeçado, o Botafogo tropeçou na rodada passada, enfim. Não é impossível. Palmeiras tropeçou recentemente. Palmeiras tropeçou também, recentemente, né? Exatamente. Corinthians. A distância tem se mantido ali naquele intervalo de 5, 7 pontos, enfim. Acho que é possível, a gente vai avaliar, mas de fato, né, mesmo que o Fortaleza não conquiste esse título, eu quero deixar logo essa mensagem, que já é uma campanha muito histórica, muito vitoriosa para o Fortaleza. Eu acho que a grande questão é entender que esse programa, ele já é um privilégio. Sim. Ter isso como tema. A gente está o quê? Chegando em dezembro, a gente está em novembro já da temporada e a gente está falando de um time que pode conquistar um feito que na era dos pontos corridos não aconteceu com ninguém do Nordeste, que um time do Nordeste para ser campeão da Série A, né, tem que... As placas tectônicas têm que se mexer no mundo todo para isso acontecer, porque é realmente algo muito inacessível para a gente. Para o nosso futebol, para a nossa região, a gente fala disso com muito prestígio. Então, falar sobre esse programa já é falar de um time que está onde talvez ninguém imaginasse que estivesse e que talvez ele realmente estivesse meio que alheio por ali, né? Poxa, ele está ali mesmo. Em muitos momentos todo mundo falava que isso ia acabar. Em algum momento, não é possível. Agora ele perde, né? Agora ele vai no G4, não vai terminar lá, não dá. Ele está em terceiro colocado, né? Já tentaram até cortar o G4 em outros momentos. Transformar G3. Tá? Eu estava olhando esses dias, eu acho que foi na 21ª rodada que o Fortaleza entrou no G4. Já tinha entrado antes, mas saiu. Mas de entrar e se manter no G4 e sempre
Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Acho que desde a 21ª rodada. É muita coisa. E isso é a marca da regularidade, né? Isso. É por isso que essa campanha é tão consistente, é por isso que é um Fortaleza que tem, como outras marcas de uma campanha também, a situação de ser muito forte em casa, ser o único invicto, ser o melhor mandante da competição. Então, são muitas marcas de uma campanha que é histórica. Então, esse é o primeiro ponto, né? Falar sobre isso aqui já é um privilégio, porque a gente está falando de uma situação que talvez ninguém conseguisse imaginar. É realmente o período de ouro do time do Fortaleza. E aí tem outro detalhe, aí já falando sobre o campeonato em si. O Fortaleza está inserido sim na briga, ele não é o favorito, e todo mundo precisa entender isso. Ninguém está aqui dizendo que o Fortaleza será o campeão da Série A, e nem que ele tem mais probabilidades de ser. Na verdade, ele não tem. Quem tem é o Botafogo, quem tem é o Palmeiras, mas o caminho diz que ele pode ser também. E digo mais, se a arbitragem não tivesse sido tão prejudicial contra o Fortaleza contra o Palmeiras, ele estaria em uma situação até melhor, talvez, nessa altura do Brasileirão. E é por isso que o torcedor lamenta tanto, né? Porque jogos recentes, contra o Inter, que teve aquela confusão da expulsão do Brits, que tinha sofrido uma falta na hora do gol do Inter, que não foi marcada a falta, e o Brits ainda foi expulso. Foi expulso, né? Prejuízo duplo, né? Exato. E teve os pênaltis do Botafogo, que aqueles dois ali, pra mim, foram os mais... Do Palmeiras, né? Do Palmeiras, perdão. No jogo do Allianz. Se não fosse aquilo, era um confronto direto. Fortaleza hoje estaria acima do Palmeiras. E era o Fortaleza que estava ali batendo de frente com o Botafogo. Isso. Mas, enfim, passado, né? E essas possibilidades, elas ainda existem. E eu acho interessante a gente reforçar aqui também algo que o Vojvoda reforça em toda coletiva de pós-jogo que ele dá, que ele diz, enquanto houver chances, enquanto houver esse caminho que o Alexandre falou agora, enquanto ele ainda estiver aberto, nem que seja só uma brechinha, o Fortaleza vai lutar. E o Fortaleza vai tentar o que puder, vai lutar com suas armas, vai até o final para dar o máximo. Então, por isso que esse programa, essa pauta existe. Porque se eles estão tentando, a gente também vai falar por aqui. Porque é algo que o Paes também falou, né? A gente não está longe de jogar a toalha. Ele poderia muito bem se acomodar e dizer assim, mas um segundo lugar seria excelente. Mas quando foi perguntado sobre isso, o pai disse, segundo? Por que segundo? Por que não primeiro? Né? Eu acho que esse talvez seja o grande efeito motivador do Fortaleza, né? Não se conformar com segunda ou terceira colocação, por mais que fossem já posições excelentes. Não, né? Isso aí tem que ficar bem estabelecido, como o Alexandre falou. Já é um grande privilégio, já é histórico, já é sensacional, já é para ser celebrado e comemorado. Mas não quer dizer que parou por aqui. E é essa a mentalidade que eles estão encarando. Então, vamos tentar analisar e ver aqui o que pode ser feito. Quais astros precisam se alinhar para que o caminho do Fortaleza se abra nessas 5 últimas rodadas e o time consiga terminar com o título, né? Parece até estranho falar isso. Quando eu falo, eu fico... Será que eu tô falando certo? Mas será que é isso mesmo? Porque ainda causa um pouco de... surpresa, assim, né? Uma surpresa... não que... porque ninguém esperava que o Fortaleza fosse, ou de querer desmerecer o que o time é, o trabalho que o Vojvoda tem feito, mas por todas as constâncias, por todo o contexto que a gente fala aqui sempre. 15º orçamento da Série A, um time que há pouco tempo estava lutando para sair da Série C. Enfim, são muitas coisas que a gente fica... tudo muito novo, né? Exato. Eu acho que até pra gente, e acho que internamente também, é difícil você ponderar sobre isso, porque é alinhar uma expectativa com uma realidade que você não tinha anteriormente. Perfeitamente, Então você Alexandre. chega e visualiza aquilo e diz... Caramba, cara. O que é isso? Né? O que é que faz mesmo. agora, né? Como é que faz agora? Jogadores, não tá bom não. Libertadores, a gente já foi a 3ª vez nos últimos 4 anos. É o recorde do Nordeste. Isso é incrível. Mas, gente, ainda tem um pouquinho, né? E acho que os jogadores de Fortaleza alimentam muito isso. Porque parece que essa gana, ela faz parte muito desse Fortaleza. É um Fortaleza muito ambicioso. E aí, quando a gente fala sobre ambição, é sobre projeto e sobre pés no chão. O Fortaleza tem tudo ao mesmo tempo e às vezes parece soberbo do lado de fora. Mas quando a gente conversa com as pessoas e a gente visualiza o projeto, a gente entende que quer dizer, cara, a gente pode pensar em algo a mais. Por que a gente precisa visualizar o horizonte de forma tão limitada? Todo mundo só chega até aqui, então chegar até aqui tá bom? Não, chegar até aqui é o que eu posso fazer, já vi outros fazerem, mas eu posso chegar além.
Eu acho que o caminho do Fortaleza está trilhando é justamente esse. E isso está imbuído internamente, né? Eu lembro de um Fortaleza Cast que eu vim aqui, e a gente falava sobre o Fortaleza ter conquistado muitos objetivos anteriormente, e aí a gente pensava justamente sobre isso. O Fortaleza não pode deixar a chama apagar. E essa chama não apagou. Temporada após temporada, tentando refletir de cabeça aqui, talvez Fortaleza tenha sido a grande história da Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Primeiro momento do Vojvoda G4, depois você vai classificado para a Libertadores, mas aí tem toda aquela loucura de briga contra o rebaixamento. A campanha inteiro na zona de rebaixamento. A campanha que todo mundo achava que era impossível acontecer, acontece. E não só acontece, como ainda se garante em um outro torneio internacional. Eu lembro que naquela época o pessoal falava, o Fortaleza terminou o primeiro turno na lanterna e era dito, para se livrar do rebaixamento, só se livrar, você precisa fazer uma campanha de G4 no segundo turno. E o Fortaleza fez mais além do disso. que Acho isso, que só o Inter superou o Fortaleza no segundo turno. O Fortaleza foi vice-líder do segundo turno de 2022, por isso que além de se livrar do rebaixamento, ele conseguiu a Libertadores. E foi também um segundo turno que é histórico para o Nordeste também, né? Sim. Porque acaba que em determinado momento é isso que está acontecendo. As marcas são estabelecidas regionalmente, mas o Fortaleza ele tem estabelecido novas marcas em cima das marcas. Então, ele bate o próprio recorde dele nessa temporada, que é um recorde regional. Ele bate o melhor primeiro turno, ele bate o melhor segundo turno. Ele não é só o time que tem mais vitórias, mas ele também é o que tem mais pontos em uma edição. Sim. Ele não é só o que ficou na melhor colocação, ele ficou na melhor colocação que já era dele anteriormente. Isso. Então, você olhar para si e se espelhar nisso é algo que exige de você, porque às vezes a gente acha que a gente está entregando muito e alguém chega para a gente e diz, você precisa entregar mais. E você pensa, como eu vou fazer isso? Acho que o Fortaleza ele tem isso muito alimentado. E é por conta disso que ele chega nesse momento com essa possibilidade, né, Marta? 15 pontos em disputa. E isso é muito, tem muita coisa ainda para acontecer no Brasileirão. Então, a nossa premissa aqui para começar a análise é, vamos imaginar que o Fortaleza vai fazer o seu papel. Faça a parte dele. E vamos começar por aí. Ver a tabela do Fortaleza. Para que o Fortaleza consiga ser campeão brasileiro, é importantíssimo que vença os 5 jogos que tem pela frente. Então, esse vai ser o nosso embasamento. É o alicerce base. Exato, o alicerce base. Quem quer ser campeão precisa fazer a sua parte. Precisa fazer a sua parte, precisa vencer. Claro que se tropeçar e alguma coisa, e o outro time também, e tal, aí a situação complica um pouco mais, porque você vai precisar de mais um tropeço também. Mais combinações. Mais combinações, outras coisas. E claro que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Sim. A gente sabe que conseguir uma sequência de 5 vitórias consecutivas é complicado, ainda mais uma reta final. No ano passado, eu fui olhar o Fortaleza nos últimos 5 jogos, empatou 2. Inclusive, se não me engano, foi Botafogo e Palmeiras. Foram aqueles 2 empates no Castelão. E depois venceu as 3 últimas, com aquele golaço do Lucero na Vila Belmiro contra o Santos. Que decretou o rebaixamento do Santos. Que está voltando. Que está voltando e colocou o Fortaleza no G10. Que foi uma posição também importantíssima, até financeiramente falando. Então, o Fortaleza ele tem demonstrado que nos últimos jogos, foram 2 jogos difíceis. Palmeiras, poxa, é sempre um jogo complicado. Ele consegue entregar. A gente está no período de data FIFA. Tem muito tempo para os jogadores descansarem para esse sprint final. Então, vamos ver essa tabela do Fortaleza, para que o time possa ganhar todos os jogos e chegar a 78 pontos. Essa é a pontuação máxima que o Fortaleza pode atingir no momento. Então, a gente tem que pensar, nem Botafogo, nem Palmeiras podem atingir essa pontuação de 78 pontos. Fortaleza, se ganhar todos, o máximo que chega é nesse número mágico do tricolor do PC. O que ele tem que enfrentar pela frente? Tem jogos difíceis. O próximo é contra o Fluminense. Fortaleza venceu o Fluminense aqui, um gol de cabeça do Lucero, 1-0, fez o trabalho de casa. E no Maracanã? Vocês acham que a dificuldade vai ser maior? A pressão que o Fluminense também hoje sofre por não estar em uma boa fase, ainda ter o risco ali do rebaixamento assombrando. Onde está a pressão maior? Está no Fluminense? Está no Fortaleza? A pressão deles pode atrapalhar ou beneficiar o tricolor do PC? Marta, eu acho que, analisando esses 5 jogos que o Fortaleza tem, a gente ainda vai falar de outros, né? Mas muitos torcedores podem pensar assim, o jogo mais difícil vai ser contra o Flamengo. A minha opinião, pessoal, é que talvez esse contra o Fluminense seja o mais difícil dos 5. Por quê? Joga fora de casa. Fluminense está pressionado, como você citou, está perto da zona de rebaixamento, então é uma equipe que vai entrar precisando do resultado, mas eu trago um outro ponto.
às vezes, você jogar contra uma equipe que está pressionada, jogando diante do seu torcedor, pode ser favorável para o Fortaleza. Porque o que acontece? O Fluminense, ele precisa do resultado, ele precisa da vitória porque ele está na parte de baixo da tabela. Né? Se ele não pontuar... E está jogando em casa. Então, ele entra com aquela obrigação. Esse é o jogo que nós precisamos ganhar. Nós precisamos vencer. Porque nós sabemos que se nós não pontuarmos, as equipes que estão atrás de nós estão crescendo. Então, só para ilustrar, você vê que o Corinthians, que há pouco tempo estava na zona de rebaixamento, lutando, já foi para a 10ª colocação, ganhou 4 jogos seguidos. Então, o Fluminense não está nesse sprint. Então, precisa ligar o sinal de alerta. Na verdade, esse sinal de alerta já está ligado. E um jogo como esse, você se vê na obrigação de ganhar. Então, às vezes, é um jogo em que você assume uma postura um pouco mais ofensiva, né, que você se lança um pouco mais ao ataque. Não estou dizendo aqui que o Fluminense vai se lançar de qualquer forma, mas numa dessa, às vezes é uma equipe que pode deixar um pouco mais de brechas. E o Fortaleza, em muitos momentos dessa Série A, já mostrou ser uma equipe muito inteligente, muito esperta, que sabe jogar no contra-ataque, que sabe enfrentar equipes que se lançam ao ataque, que tem jogadores ali de velocidade que ajudam nessa transição rápida. O Fortaleza, que já venceu nesse mesmo Maracanã, o Flamengo, por exemplo, sim, nessa edição, né, do Campeonato Brasileiro. Utilizando muito essa estratégia, né? Utilizando essa estratégia de ter uma equipe que parte para cima de você, mas você sabe explorar os seus contra-ataques, tendo a sua solidez defensiva. Então, eu acho que é um jogo difícil, vai ser um jogo difícil, com certeza. Mas eu acho que é um jogo que o Fortaleza já mostrou que ele tem capacidade e tem estratégia de vencer, de surpreender, explorando o contra-ataque, explorando a sua estratégia, que o Vojvoda monta muito bem. E tem outra vantagem, você tem um período longo de preparação para essa partida, né? É um jogo fora de casa, que vai exigir uma viagem, mas enfim, você tem aí 12 dias sem jogos até essa partida. Então, é tempo suficiente para o Vojvoda montar uma estratégia. Eu sei que o torcedor do Fortaleza fica com aquele receio, mas quando entra na data FIFA, o Fortaleza volta, pior, né? Mas eu acho que o Fortaleza tem condições de se ajustar para chegar forte para essa partida. E essa data FIFA teve uma coisa diferente das duas últimas, né? Que foram as da eliminatórias, que parou por mais tempo. Sim. Quando parou para a primeira eliminatória, foi logo depois do jogo contra o Botafogo, que naquele momento era o jogo da liderança. O Fortaleza perdeu a partida. Então passou esses 10 dias depois lamentando derrota, aquele... Quando volta contra o Inter para fazer aquele jogo atrasado, também perdeu. Isso. Depois foi contra o Grêmio. Perdeu pro Grêmio, lá fora, na arena do Grêmio. Passou o tempo todinho depois de uma derrota também. E empatou contra o Atlético Mineiro em casa, um jogo que todo mundo colocava ali... Imaginava uma vitória. Uma vitória. O Atlético estava se preparando para a semifinal. Totalmente Totalmente reserva. O Fortaleza chega, abre o placar. O primeiro tempo parecia que, jogo controlado e tal. E aí, no segundo tempo, as coisas desandam, teve as expulsões, enfim. Então, não foi um resultado positivo. Foi um ponto, manteve a invencibilidade, mas poderia ter entregado mais. Só que dessa vez, o Fortaleza vai para a data FIFA com 2 vitórias seguidas e 2 vitórias expressivas. Vence o Juventude fora, que é muito difícil, e vence o Vasco por 3-0. 3-0 e 3-0, né? Sim, justamente. 2-3-0. 2 jogos, 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. Sim. Então, acho que esse clima, Alexandre, também pode beneficiar para essa data FIFA. É muito tempo fora, mas veio de 2 vitórias importantes. O time está em um clima bom. O estado anímico, né, que o Vojvoda gosta muito de falar, tá positivo. É porque você ir para a data FIFA pós-derrota é ficar remoendo uma sensação que é muito ruim, né? Acho que até para o torcedor. Você fica na expectativa do time voltar a campo, mas aí você fica lembrando que o time foi derrotado, que teve todo aquele problema. Para a gente é mais difícil, porque é mais difícil conversar com o clube, porque o clube teve aquela derrota e aquele revés, e a última imagem acaba se sobrepondo nesse sentido. Só que, acima de tudo, da mesma forma que serve para o Fortaleza, serve para o Fluminense. Se eles estão com dificuldade, sem resultados, eles vão aproveitar a data FIFA para se regimentar, tentar encontrar um caminho, tentar encontrar uma solução, buscar o jogador A ou B, quem vai jogar. O Marcelo pediu para sair, teve toda a confusão, quem vai ser o novo líder desse grupo. O Germancano fez gol, voltou a marcar e etc. Então, ela tem esse aspecto. Eu acho que para o Fortaleza acaba sendo pior, porque o Fortaleza vinha com um cenário positivo. Quebra o ritmo. Quebra total. Você vai precisar dessa pausa, aí você vai ver
como vai voltar a campo, quem vai ser o atleta. Já tem um jogador que está suspenso do meio campo, que é o Rossetto. Já vinha jogando 4 jogos, os últimos 4 jogos sempre o mesmo meio campo, esse trio, né? Rossetto, Hércules e Martínez. Aí, agora, vai se preparar para o Fluminense, tem um monte de tempo, mas aí o Rossetto vai ficar treinando como titular, como é que é a montagem, então... Eu acho que, acima de tudo, acaba sendo não tão positiva, né? Porque quebra o ritmo. Só que o Fortaleza, como o Daniel trouxe, tem toda a condição de buscar fazer o resultado, de vencer o Fluminense. E acho que esse é um jogo muito chave dentro dessa sequência, porque o Fluminense, ele é um time técnico. O Fluminense, ele tem a sua qualidade também. Faz uma Série A muito ruim, mas é o atual campeão da Libertadores também, né? Tem esse aspecto. Sim. E, historicamente, o Fortaleza tem dificuldade para jogar no Maracanã. Seja por polêmica de arbitragem, vai lembrar a Copa do Brasil recente, em que tem gol em que o Cano está impedido e a bola entra e tudo mais, e tudo é validado. E a gente sabe quanto que a pressão também em torno dessa circunstância acaba culminando ali no jogo. Eu acho que o Fortaleza joga em qualquer circunstância sem pressão nenhuma. Tu estava perguntando no início, né? Qual é a pressão maior? A pressão é toda do Fluminense. O Fluminense precisa vencer para sobreviver. O Fortaleza já fez tudo que ele tinha de fazer. Ele está querendo um pouquinho a mais. Então, eu acho que a pressão toda é do lado de lá. O Fortaleza vai ter de montar a sua melhor estratégia e tentar fazer esse resultado. Só que quando a gente for destrinchar os outros jogos, fica evidente que para mim esse é um jogo muito chave. Sim. Esse é um jogo realmente que chama muita atenção. Porque eu acho que tecnicamente, dos outros times que estão brigando contra o rebaixamento, e o Fortaleza vai enfrentar 3 até o fim da competição, esses outros times, eu acho que eles têm menos nível técnico. Por mais que já tá... o Atlético Goianiense já tá. O Atlético Goianiense já está na Série B do próximo ano. O Vitória foi uma grata surpresa, porque melhorou, na reta final, né, do segundo semestre, melhorou de desempenho, está escapando, é mais o nordestino que permanece na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí você tem no meio desse caminho, né, Internacional, que é, para mim, né, dessa reta final de Série A, a melhor equipe. O Roger conseguiu fazer o Inter ganhar de todo mundo e o Inter realmente joga com uma intensidade muito alta. O Daniel falou que para ele, dos jogos do Fortaleza que ainda tem pela frente, o Fluminense é o mais difícil. Eu acho que é o do Inter. E é logo na última rodada. Exatamente. Com o Inter, que em determinado momento também quer chegar muito longe, quer buscar a melhor colocação possível. Tinha um time que gastou muito, né, na janela de transferências. Tem jogador que é titular de seleção do Equador, do Uruguai e tudo mais. Então, acho que o Inter também é o adversário mais complicado. Não sei como é que vai estar o contexto do jogo na última rodada. Então, para mim, esse é o jogo que é chave. Até porque se o Fortaleza vence, são 3 vitórias seguidas, após um Botafogo tropeçar, um Botafogo olhar para a final de Libertadores e começar a ficar um pouco preocupado. A torcida do Botafogo tem muito disso também, né? Poxa, a gente... De novo, né? De novo. A gente não vai ganhar nada de novo. Tem o Palmeiras no meio do caminho de novo. Aí o Palmeiras está por ali, só que o Palmeiras perdeu um clássico que joga pressão no Abel. O Abel, essa temporada também tem tido muitas polêmicas, né? Com declarações e tudo mais. Então, eu acho que vencer 3 jogos seguidos também é um recado para eles, né? Joga pressão neles também. Vocês estão por aí, com a vida ganha, mas eu tô aqui, viu? Aqui. Se vocês derem bobeira, eu chego. Tem isso também. E depois do Fluminense, vem outro carioca, que é o Flamengo. E aí nesse mini campeonato carioca na Série A. Que já venceu o Vasco, tem Fluminense e depois o Flamengo em casa. O Flamengo, praticamente, a temporada para eles é cumprir tabela agora até o final. Sim. Porque o título é muito longe, muito distante. O time acabou de ganhar a Copa do Brasil, está garantido na Libertadores do ano que vem. E agora o brasileiro, né, praticamente uma pré-temporada, enfim. Então eu acho que o Flamengo ele vem... Claro que tem o Felipe Luiz também, que chegou agora, vai querer mostrar o seu trabalho. Não estou dizendo, o Flamengo jogou a toalha e é isso aí. Mas é diferente de você enfrentar um Flamengo que, poxa, ainda está na briga pelo título, ou um Flamengo que tá desesperado por uma vaga na Libertadores. Não é esse o contexto desse Flamengo, desse Fortaleza e Flamengo que a gente vai ter no Castelão. E é um jogo em casa, né? Onde Fortaleza é muito forte e já venceu esse Flamengo lá no Maracanã. Naquela época ainda tinha o Pedro, né? Isso. Ninguém sabe como que o Gabriel... que o Gabigol se vai voltar, se né? vai voltar, se não vai. O peso de hoje está afastado fora, do grupo. Tem essa questão. O outro centroavante do Flamengo é o Carlinhos, que também não é um centroavante de peso, assim. Enfim, ninguém sabe se o Felipe Luiz vai também aproveitar esse tempo para
fazer testes, né? Experiências. Para ver ali o que é que ele pode fazer, já pensando em 2025, porque eu acho que a cabeça do Flamengo já tá na próxima temporada. Já tá muito em 2025 mesmo. Então, é um jogo difícil, muito difícil, a gente não desclassifica isso, até porque o Flamengo é o time que a gente... Flamengo, Corinthians, eles estão em casa em qualquer lugar do país, porque a torcida chega junto. É outro ponto importante, porque o Paes, no ano passado, foi muito questionado por isso, por ter aberto mais quantidade de ingresso para a torcida do Flamengo. Por que isso acontecia? Tirava o espaço do torcedor do Fortaleza? Não, ele falou, foi a última vez que aconteceu, não vai ter mais. Porque antes eles pegavam o anel superior e inferior. Geralmente, a torcida visitante fica só no anel superior ali nos jogos do Fortaleza, no setor norte. E dessa vez vai ser assim, segundo o que ele disse anteriormente. Não vai aumentar a capacidade para a torcida do Flamengo. Mas mesmo assim, é um time que tem muitos craques, mesmo sem Gabriel, mesmo sem Pedro, a gente tem a Arrascaeta, enfim, o Bruno Henrique não está no seu melhor momento, mas é o Bruno Henrique. Vários jogadores de expressão que todo mundo conhece. Você tem Michael, Gonzalo Plata. O meio-campo que tem jogador de seleção brasileira, que é o Gerson agora. Tá fazendo uma grande temporada. Como é o nome do rapaz? Alcaraz. Alcaraz joga bem também. Enfim, um goleiro que também o Rossi, tem agradado o torcedor do Flamengo. E vai ser um confronto ali direto, querendo ou não. Porque mesmo que o Flamengo não tenha tantas ambições mais assim, quer chegar mais acima na tabela e tal. Mas acho que dentro desse jogo de interesses, essa partida o Fortaleza tem mais interesse do que o Flamengo. Com certeza, com certeza. E quem quer ser campeão precisa vencer partidas como essa. Partidas em que você tem pela frente um adversário difícil, um adversário que em nível técnico é superior a você, como a gente tem discutido aqui. Nós não sabemos exatamente quais desses jogadores estarão em campo, mas a certeza é que, independente de quem estiver, a qualidade técnica do Flamengo é muito alta mesmo. Né? Tanto é que foi campeão da Copa do Brasil com merecimento, né? Jogando muito bem. Depois que o Felipe Luiz chega, organiza aparentemente ali o Flamengo, cresce de desempenho, mas eu considero, Marta, realmente que é um Flamengo que tem uma intensidade talvez um pouco menor, tendo em vista que já confirmou a sua vaga na Libertadores. E como você disse, é um time que está distante do título, né? É praticamente impossível o Flamengo ser campeão. Então, você já garantiu o seu principal objetivo da próxima temporada, você também não vai jogar com aquela intensidade. Você já ganhou um título relevante. Já ganhou um título relevante, então eu acho que realmente, assim, não é cumprir tabela naquele sentido, tipo assim, de entregar as fichas, mas é uma intensidade menor, que o Fortaleza pode aproveitar. Mas o fator principal que você citou, que eu acho que é o fato do Fortaleza viver um bom momento e jogar diante do seu torcedor. Né? O Fortaleza tem aí 2 jogos dentro de casa nessa reta final. Né? Ele pode alcançar uma campanha histórica, né? Que poucos times alcançaram. Só 4. 4 times alcançaram. Né? Ele seria o 4. Exatamente. Isso, foi outros Grêmio, 3, Atlético Mineiro e o Flamengo. Né, de terminar o Campeonato Brasileiro invicto jogando dentro de casa. Eu acho que o Fortaleza vai se esforçar muito para alcançar isso, porque seria mais uma marca histórica que o time tricolor alcançaria. Obviamente, a torcida vai marcar presença, né, e a gente sabe como isso é motivador para os jogadores, né, como mostra, de fato, e incentiva a esses jogadores a apresentarem uma intensidade. E se ganhou lá dentro, com o Maracanã lotado, né, com o Flamengo, com todos os seus jogadores à disposição e precisando ali do resultado, porque ainda era um contexto mais inicial, né? Naquele momento o Flamengo Exato, era totalmente candidato, né? Se o Fortaleza ganhou naquele contexto, por que não acreditar que ele pode ganhar agora? Eu acredito que o Fortaleza, de fato, chega como favorito, mas óbvio, vale sempre destacar que não vai ser um jogo fácil, não é porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil que vai ser um confronto fácil, mas eu acho que, de fato, Fortaleza tem condições e quer muito ganhar essa partida. Quando a gente fala de um grupo que tem tanto talento, né? Em algum momento, alguns talentos ficam de fora. E, sem sombra de dúvidas, nesse momento da temporada, o grande objetivo do Flamengo vai ser incorporar esses outros talentos. O que você está falando? Quando a gente assistiu a final da Copa do Brasil, né, acho que muita gente acompanhou, você vê o Bruno Henrique entrando naquele jogo, tentando decidir, sendo decisivo. O Gonzalo Plata entrando, marcando gol. Aí você tem o Alcaraz, que tu acabou de citar, é talentoso, custou 100 milhões. Esses jogadores, eles serão utilizados agora. Eu acho que o planejamento de um time como o Flamengo é justamente esse. A gente tinha um time titular, a gente conquistou o que a gente podia conquistar, tivemos nosso objetivo por ali. Agora, o que a gente faz com o resto do campeonato? A gente utiliza todo o talento que a gente tem que não era utilizado, dá mais espaço para isso. Até para o cara
se ambientar mais, se adaptar melhor, o Filipe Luís ter mais do que observar desses jogadores. Então, são jogos em que esse centroavante que você citou, né, o Carlinhos, ele vai ser utilizado. São jogos em que o Alcaraz vai ser o titular, em que o Gonzalo Plata vai ser o titular. Significa que está perdendo força? Não. O Flamengo tem no banco de reservas o Fabrício Bruno, que até pouco tempo estava sendo cotado para jogar na Premier League. Isso. E não foi porque não quis. Mas hoje ele é reserva. Então, tem muito talento o time do Flamengo. A seleção do Uruguai acabou de ser convocada e convocou o De La Cruz. Ou seja, é um jogador que estava no departamento médico. Para a comissão técnica da seleção do Uruguai, ele já está à disposição e, sem sombra de dúvidas, ele voltará a jogar para readquirir ritmo na reta final da Série A. Então, é um jogo complicado. Só que o Fortaleza, ele já mostrou, e aí é uma análise que a gente faz desse Fortaleza competitivo, que ele pode brigar com qualquer equipe. O Fortaleza, ele tem condições de competir. Significa que ele vai vencer? Não. Mas ele briga, ele luta no jogo. A gente consegue visualizar isso. Acho que alguns jogadores já falaram que o próprio Vojvoda, né, estimula isso. Ele quer que o time brigue em todo momento do jogo. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente vai visualizar muito. A campanha como mandante é uma campanha que o Fortaleza traz também com muito orgulho. Acho que vai ser um jogo diferente nesse sentido. Fortaleza vai buscar vencer a todo custo. Não há dúvidas que ele vai buscar essa sequência positiva, ou alastrar essa sequência, porque é a grande marca do time, né? É realmente um sentimento de que, jogando diante do nosso torcedor, a gente não perde. Essa é a situação. E tem tudo para ser também uma casa cheia, né, para a Arena Castelão. Sim. Fortaleza que tem uma boa média de público. Em alguns momentos da temporada, o capitão Tinga, o CEO Marcelo Paes questionaram, poxa, a gente precisa de mais gente, a gente está fazendo uma campanha histórica. Não deixa de ser também uma grande oportunidade para o torcedor ir acompanhar o embate do Fortaleza contra o campeão da Copa do Brasil, que o próprio Fortaleza já venceu. Eu acho que tem tudo isso vai existir nessa partida, mas é um jogo que o Fortaleza pode vencer sim. E aí vem 2 jogos em sequência fora de casa, contra o Vitória, e aí entra muito essa questão também, para que o Fortaleza encontre um Vitória em um contexto parecido com esse Flamengo. Um Vitória que já está tranquilo. Talvez já tenha confirmado a permanência, né? Então, tem que torcer para que o Vitória, nessas rodadas que antecedem o encontro deles, esteja numa situação de boa, tranquilo, para que essa intensidade, para que o interesse no jogo seja maior de novo para o time do Fortaleza. Depois vem o Atlético Goianiense, que não tem mais já é rebaixado praticamente. Pretensão nenhuma. Até lá já deve estar, com certeza, matematicamente rebaixado. Então. Só que esse Atlético Goianiense recentemente ganhou de quem? Do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, foi 2-1. Os reservas do Atlético Mineiro contra os reservas, contra o time titular do Atlético Goianiense. Perfeitamente. Mas ganhou, poxa, deixa de ser o Atlético Mineiro. O Flamengo, com os reservas, ganhou do Cruzeiro. Exato. Por exemplo, gol do Davi Luiz, né, de falta. Isso. Foi, exato. Então, a gente às vezes olha para a tabela e pensa, não, esses 2 jogos aqui, Vitória, é mais tranquilo e tal. Só que, assim, são jogos fora de casa, é sempre bom pontuar isto. E é em sequência, né? 2 jogos fora. E jogar contra um Vitória que ninguém sabe como é que vai estar a situação, e jogar contra o Atlético Goianiense que também não tem mais... Cara, às vezes isso até beneficia o outro time. Eu tô aqui, vou fazer uma graça aqui, os caras jogam sem pressão nenhuma, e às vezes o futebol já demonstrou em inúmeras ocasiões que acontece esse tipo de coisa. Então, acho que mesmo que, tudo bem, são jogos mais acessíveis, entre aspas, mas são jogos que também não dá para você entrar com um pensamento de intensidade a menos. Não que os jogadores façam isso, ou que seja algo que aconteça no Fortaleza, uma comodidade, algo dessa maneira. Mas, às vezes, o clima, a atmosfera influencia ali o contexto. E eu acho que esses 2 jogos também tem que tomar muita atenção para que essa percepção antecipada não se perpetue e as coisas se compliquem. Com certeza. Eu vou dar uma de Alexandre agora, né? Ser filósofo, mas sempre dizem, né, que a soberba precede a queda. Eu acho que uma coisa que o Fortaleza não tem sido nessa temporada é soberbo. Sim. Pelo contrário, como você citou, é um time muito humilde. Nunca, né? Óbvio. Acho mas, que, enfim, inclusive, o Paes fala muito essa frase. Exato, né? Eu acho que o Fortaleza é um time que reconhece a sua realidade, mas que não se intimida diante dos desafios que tem pela frente e encara todos eles com seriedade. Foi isso que a gente viu contra o Juventude fora de casa. Né? Era um adversário que estava na parte de baixo da tabela, que o Fortaleza talvez pudesse entrar acomodado, mas o que a gente viu foi o contrário. Foi um Fortaleza que
tomou a dianteira da partida, que pressionou o Juventude, conseguiu fazer um placar considerável fora de casa, 3-0, e utilizou aquela partida como uma base para que a gente possa projetar que esses 2 jogos também possam ser da mesma forma. Um Fortaleza que enfrente talvez equipes que estejam lutando na parte de baixo da tabela, mas que isso não seja, né, um empecilho para o Fortaleza colocar dentro de campo o seu futebol, a sua qualidade e conseguir resultados até mesmo expressivos. Foi isso que aconteceu com o Juventude, por que não também com o Vitória e com o Atlético Goianiense? Eu acho que a mentalidade do Fortaleza deve ser essa, encarar a partida com seriedade, colocar as suas valências, as suas estratégias dentro de campo e jogar. Foi o que ele fez com o Juventude e eu acho que ele pode ser. Desses 2, eu acho que certamente o do Vitória talvez seja um pouco mais complicado, né? Geralmente é um estádio ali que pode trair... do Barradão também. Exatamente, a torcida pode estar mais presente, pode ser, quem sabe, um jogo que possa garantir a permanência do Vitória, enfim, nós não sabemos como que vai chegar as 2 equipes nesse jogo, mas enfim, quem quer ser campeão, como eu disse, não pode escolher o adversário, né? Mas eu acho que o Fortaleza já mostrou em outras oportunidades que mesmo jogando fora de casa, com adversários que precisam também da vitória, ele já se mostrou que tem qualidade suficiente para vencer. Se seguisse o roteiro dos sonhos, né? A gente estaria na 37ª rodada nesse momento, com o Fortaleza sendo vencido todos os últimos 4 jogos. Que a gente falou sobre Fluminense, sobre Flamengo, aí chega o Vitória e o Atlético Goianiense. Poderia ser uma condição que já o colocaria na liderança na última rodada, porque ele teria feito ali uma pontuação de 12 pontos, né? E aí você tem um embate antes disso entre Palmeiras e Botafogo. Eles podem tirar ponto um do outro. Aí tem também o Botafogo inserido em uma decisão de Libertadores e na sequência da decisão ele enfrenta o Internacional, que é um time que a gente está ponderando aqui, é o melhor time da Série A, focado na Série A, que tem uma arrancada, é o Internacional. Então, um mundo ideal colocaria isso. Eu acho que isso vai acontecer? Acho muito difícil. Acho que é difícil, mas a gente está ponderando aqui sobre a possibilidade, e a possibilidade é o que faz Fortaleza ainda sonhar. Perfeito. Então, ele está alimentando isso. Eu acho que nesse momento da temporada, ninguém chega para nenhum jogo sem nada para fazer, com exceção do Flamengo e do Atlético Goianiense, olhando para a tabela de classificação. Por que, Alexandre? O Vitória pode escapar do rebaixamento antes? Pode. Mas escapar do rebaixamento em uma Série A que classifica tantos times para torneios internacionais é dizer que a gente atingiu o nosso primeiro objetivo, como o próprio Fortaleza já fez em muitos momentos. Agora vamos para o segundo. Próximo, né? Vamos sonhar com Sul-Americana. Vamos sonhar com Libertadores. Por quê? A gente tem a possibilidade aí, na tabela de classificação, de ter um G9. É muita gente na Libertadores. É tanta gente que a CBF precisou pedir a Conmebol para tirar a gente, porque não sabe o que fazer. Deixa um pouquinho aqui. Vamos trocar as vagas aqui. Pré-Libertadores não quero não, bota todo mundo na fase de grupo. Eu abro mão. Foi isso que a CBF fez. A Conmebol não aceitou, mas é porque o calendário do próximo ano já foi dito e tá maluco e não tem data mais disponível. Mas um time como o Vitória, um time como o próprio Corinthians, são equipes que nesse momento estão dizendo assim, eu vou distanciar da zona de rebaixamento e eu vou sonhar com a Libertadores. Se tudo der certo, eles estão contando aqui, Botafogo, ganha esse título, Botafogo. Cruzeiro, né? Cruzeiro, ganha a Sul-Americana. Flamengo, não comece a perder não, meu amigo. Fique aí. Fique aí dentro do GC. Eles estão sonhando com isso. E isso acontecendo, se a gente tem um G9, é uma coisa tão maluca, porque os 9 primeiros irão para a Libertadores ou pré-Libertadores, e aí você tem do 10º até o 15º, todo mundo na Sula. Só o 16º. Só um time estaria sem nada. Me livrei do rebaixamento, mas não vou para canto nenhum. Então, isso já aconteceu até um ano, acho que foi no ano que Fortaleza foi para pré-Libertadores, saindo do rebaixamento. Acho que só o Bahia que escapou, né? Ficou ali naquele limbo, né? Não, o Bahia foi ano passado. Que quase caiu, né? Isso. Mas enfim, esse ano 2022 acho que teve isso também. Que todo mundo se classifica, né? Sim. Então, em algum momento, todo mundo tá querendo algo. É isso que é interessante da Série A, porque existem competições dentro da competição, né? A competição pelo título hoje são 3 times, começou 20. Hoje só estão 3. Sim. A briga do Fortaleza é só com 2 times. Aí você tem a briga pelo G6, aí tem a briga pelo G7, aí tem o Bahia por ali desesperado. Rapaz, se terminasse hoje eu não estou em canto nenhum. Aí tá buscando também classificação. Sim. Então, eu acho que o Vitória vai chegar nessa partida com essa ambição, porque ele tem tudo para escapar do rebaixamento, e aí tem aquele discurso de nordestino, né, que tem quem gosta, tem quem não, é mais um nordestino na Série A, sim, se mantém mais uma equipe, estamos em 3 nesse momento, com possibilidade de ser mais no próximo ano, e aí eu acho que o Vitória vai
realmente com sangue nos olhos nessa partida. Mas entendo que o Fortaleza é mais técnico. E entendo também que o próprio Vitória já foi derrotado no Barradão. O Corinthians recentemente acabou vencendo de virada. Né? Então é um time que tem suas limitações. Não à toa lutou contra o rebaixamento. A grande questão é que no segundo semestre teve um grande desempenho. Isso aconteceu com o Vitória nessa temporada e na temporada passada também, quando ele ganha a Série B após ninguém acreditar que ele poderia chegar em canto nenhum. Primeiro semestre terrível, mas cabe ao Fortaleza tentar fazer a parte dele. No contexto histórico, em jogos recentes, Fortaleza tem sempre jogos muito amarrados com o time do Vitória. Inclusive, a derrota, acho que o Fortaleza tem 2 derrotas, na Copa do Nordeste. 3 derrotas em casa, né? Uma delas pro Vitória. Uma delas é pro Vitória. Copa do Nordeste. Oswaldo estava em campo, Mateuzinho, né? Que hoje ainda permanece na equipe. Hoje o principal expoente ali é o Alejandro, né? Mas a gente fala de um time que o Fortaleza, em alguns momentos, já enfrentou e teve essa dificuldade. Não deixa de ser um clássico regional. Sim, então... sim. Na Série A o jogo foi mais tranquilo. Pois é, tem todo esse contexto. O Atlético Goianiense já, eu acredito que seja um adversário que aonde o Fortaleza está e para o que ele quer estar, ele tem que ganhar. Respeitando o adversário, entendendo tudo que tem de contexto no jogo, mas o próprio CEO do clube, né, o Adson Batista, já apontou sobre isso. Vai jogar com jogadores que têm contrato, muitos já saíram, não tem mais essa expectativa. Já pensa na Série B do ano que vem. O planejamento já está em 2020. Ele assumiu o rebaixamento antes da matemática. Então ele já entregou a toalha mesmo. E aí cabe ao Fortaleza fazer a parte dele. O jogo contra o Inter, a gente já falou um pouquinho, né, que vai ser muito complicado, só que aí é muito mais distante pra gente tentar entender como que vai ser, qual é o clima, porque, poxa, se for um jogo que ainda dependa, tá tudo em aberto, eu adoro quando acontece isso. Última rodada, Arena Castelão. Tudo se resolve na última rodada e tudo pode acontecer, porque todos os jogos são na mesma hora. Aí você fica com aquele tudo jogo, acontece ao com mesmo aquelas tempo. Várias telas, né? Aí, gol, aí sai gol. Então eu tô torcendo pra que até na última rodada ainda tem a chance e que aconteça várias coisas, porque é muito mais emocionante. Então, esse jogo do Inter, a gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe que nos últimos anos o Fortaleza tem conseguido ir bem contra o Inter no Castelão, mas que esse Inter, como o Alexandre pontuou, nesse momento, é o melhor time do Brasileirão nos últimos 10 jogos, pelo menos. Então, vamos deixar para analisar esse do Inter um pouquinho mais para frente, para a gente saber como que por lá vai estar a situação, que é a última rodada. E vamos olhar para a tabela dos adversários e entender o que é que precisa acontecer. A gente viu aqui, pronto, o Fortaleza conseguiu 15 pontos, que é um cenário muito difícil, mas é um dos caminhos que a gente tem para falar sobre um possível título. É suficiente? Não é suficiente, a gente tem que ver o que é que precisa acontecer, quem que precisa secar para o Fortaleza chegar nessa primeira colocação. O Botafogo ainda tem um jogo de Libertadores no meio, uma final de Libertadores no meio disso tudo. O time tem 5 pontos a mais do que o Fortaleza. Ou seja, o Botafogo tem que perder 2 vezes nesses 5 jogos para que o Fortaleza, com esses 78 pontos, possa ultrapassá-lo. Quais jogos o Botafogo tem pela frente? O próximo é contra o Atlético Mineiro, fora de casa. É um ensaio, né? Para a final um spoilerzinho. Com um asterisco, né? Não nesse é jogo. na Arena MRV, né? Inclusive, vamos dar a sugestão para a CBF, brincadeiras à parte, Fortaleza devia convidar para jogar no Castelão. Porque o Atlético Mineiro vai jogar e teve toda aquela confusão da Arena MRV, não pode ter torcida, ainda não está claro. Se ele vai ter torcida ou se ele não pode ter torcida nesse estádio. Ou se é por conta disso que é em um campo neutro, né? Como foram alguns jogos do Grêmio por ali. Com certeza, se fosse na Arena Castelão, a torcida do Fortaleza estaria lá presente. Todo mundo apoiando o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro, se você quiser ter torcida no Brasil, venha jogar aqui, né? Com certeza estará abarrotada a Arena Castelão. Mas esse é o grande detalhe, né? É um jogo em que, de certa forma, acabou beneficiando o Botafogo a punição que o Atlético Mineiro sofreu. Foi um jogo de Copa do Brasil, né? Naquela ocasião ele é derrotado, tem toda aquela pequena confusão por ali, né? Foram arremessados copos, bomba, mini invasão e tudo mais. Então, foi uma punição exemplar. E o Botafogo tem esse primeiro embate, né? Que é um ensaio, mas é um ensaio dentro de um contexto em que o Atlético não terá o seu torcedor. E eu percebi isso agora, tá? Que a tabela dos 3, tanto do Botafogo, quanto do Palmeiras, quanto do Fortaleza, tem as mesmas sequências de jogos em casa e fora.
Não, é só o Palmeiras não, né? O Botafogo Palmeiras. O Botafogo enfrenta o Galo agora fora, assim como o Fortaleza enfrenta o Fluminense fora, o Palmeiras enfrenta o Bahia fora também. Então, os Isso. 3 vão jogar fora Isso, nessa próxima rodada. É tudo igual. Tu tá achando que não é, só porque tem Palmeiras e Botafogo se enfrentando. Mas Aí todos os outros é exatamente perfeito, assim, é esse perfeito. mesmo caminho. O mesmo caminho. Então, nesse sentido de jogo fora e jogo em casa. Uhum. E aí, depois, o Botafogo tem o Vitória em casa, tem o confronto direto contra o Palmeiras, tem o Inter fora. O Fortaleza também enfrenta o Inter, mas o Fortaleza enfrenta o Inter em casa. Tem uma grande E aí, diferença. no meio disso, a Tem final a da final da Libertadores. Libertadores, que é entre Palmeiras e Internacional. Vai ser uma sequência difícil pro Botafogo. E termina contra o São Paulo em casa. Nisso, eu acho que é bem possível o Botafogo tropeçar em 2 desses jogos, porque tem jogos difíceis pela frente. Sim. Tem Palmeiras, tem Inter e tem São Paulo. E eu não tô nem contando o Atlético Mineiro, Atlético tá? Mineiro. Que é esse próximo confronto aí na Série A. Tô contando só esses outros 3 né? que já são difíceis. E não vou nem... E a gente viu agora o Botafogo empatar em 0-0 com o Cuiabá, em casa. Tinha empatado com o Criciúma também, anteriormente. E tem um Vitória que também tá nessa condição que o Alexandre falou, que vai jogar em casa. Mas eu tô falando só dos times, assim... Poxa, que nesse momento, nesse cenário, estão brigando lá em cima por coisas grandes. Palmeiras, Inter e São Paulo. Eu acho bem possível o Palmeiras tropeçar, não sei se derrota, mas para o Fortaleza o melhor seria o Botafogo não pontuar em 2 jogos. Olha, eu acho que se a gente analisar, tranquilamente podemos dizer que é a sequência mais difícil. Né? Se dentro de campo vai se mostrar realmente como difícil, com tropeço, a gente não sabe. Mas no papel, o Botafogo tem a sequência mais difícil, considerando Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Né? Como a Marta citou, de todos esses aqui, você imagina pelo menos 2 que possa haver tropeços, ainda mais considerando o que o Alexandre citou, né? Que entre 2 dos jogos mais difíceis aqui, que é a decisão com o Palmeiras, confronto direto, e o jogo contra o Internacional, que é um time que está crescendo, e esse jogo é fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, está a final da Libertadores. E o período, se eu não me engano, é curto, né? Então é tipo assim, como se ele jogasse na quarta, no final de semana, e no outro meio de semana. Então não tem muito tempo de descanso, tem um deslocamento para a Argentina, porque a final vai ser lá em Buenos Aires, né? Então eu acho que é possível sim que o Botafogo tropece. É óbvio, é claro, é importante a gente destacar que o Botafogo é uma equipe que, nessa temporada no Brasileirão, está muito bem. Né? É uma equipe que já mostrou a sua força, já mostrou a sua qualidade. Tem alguns jogos aqui importantes, mas eu acho que os 2 jogos mais difíceis são fora de casa. E isso é muito significativo. Né? Porque Palmeiras e Inter, esses 2 jogos são fora de casa. Então aqui eu percebo uma possibilidade de tropeço. Né? Óbvio, não sabemos como vai ser, mas existe essa possibilidade e, para mim, é uma possibilidade real. E só para ilustrar com datas, né? O confronto entre Palmeiras e Botafogo está marcado para o dia 26, que é uma terça, né? Certo. 9h30 da noite lá no Allianz. Aí, quando a gente vai para falar final de Libertadores, está marcado para o dia 30. Dia 30, né? 4 dias. Exatamente. E aí você vai com os titulares nos 2 jogos, força máxima, correr o risco de perder alguém. Tem toda essa situação. Ainda mais ele tendo uma gordura, né? Se ele quisesse apegar a isso. Aí depois ele joga já dia 4. Ou seja, 4 dias. 4 dias antes e 4 depois, né? Ele tem o Internacional. Essa data do dia 4 ainda não está totalmente sacramentada, mas é a data base, né? Perfeito. E é o jogo fora de casa. Ou seja, são 3 viagens. É o Botafogo tendo um dia de Fortaleza, né? Ou uma semana de Fortaleza. Vai, viaja para não sei onde, viaja para fora do país, depois viaja de novo. Partidas que são fora de casa e contextos muito complicados. Então, eu não tenho dúvidas de que a sequência mais difícil é a do time do Botafogo. Com o peso de ter uma decisão que ele persegue esse título, que é algo que ele não tem, né? Porque ele nunca foi campeão da Libertadores, então é algo que é prioridade. Eu acho que se for... É isso que eu ia dizer. Eu acho que se for para escolher, se for para priorizar algum dos 2, vai ser a Libertadores. Sim, principalmente porque é um jogo único. Sim, então você olha para esse jogo de forma entrega diferente. todas as fichas ali. Você entrega tudo ali. E tem também esse fantasma, né? A ideia de que a gente já fracassou em um ano, aí você... É só para você ter dimensão sobre como isso está vivo lá no time do Botafogo. O Botafogo empatou nesse jogo recente, né? Em casa contra o Cuiabá, e ele foi vaiado. Sim. O time foi vaiado em campo. Ele foi vaiado dentro de casa. O líder do Brasileirão, com 5 pontos de vantagem. 4 pontos do Palmeiras, né? Já carregando, 4 pontos. Já carregando essa pressão da arquibancada. Então, o torcedor do Botafogo alimenta muito isso. A sequência mais complicada de um Botafogo que pode
ter talvez a sua êxtase antes do fim do campeonato, que é caso vença a Libertadores, né? Ganharia do Atlético Mineiro. Inclusive, se o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores hoje, aí a gente já não tem G9, não tem essa possibilidade. Porque o Atlético Mineiro está lá em 11º. Vai no máximo a G8, né? Exatamente. Dependendo do Cruzeiro Dependendo do Cruzeiro. E outra possibilidade, além de o Botafogo perder 2, é de empatar 2 e perder uma. Só que eu até acho mais fácil, digamos assim, perder 2 do que contar com talvez 3 tropeços. Com 2 empates e 1 derrota. Perde menos, mas precisa de 2 empates. Sim, Então, são essas possibilidades. Lembrando isso no cenário que o Fortaleza consiga ganhar todas. Todas as 5 daqui pra frente. Isso aí a gente não abriu mão ainda, né? Há quem diga, se ele ganhar 3 e empatar 1... Se tiver essas combinações, né? 2 vitórias do Botafogo, 1 derrota, 1 empate, o Palmeiras não ganhar de não sei o quê. Aí, meus amigos, é muito cálculo, você né? Os cálculos são muitos, infinitos, né? Dá pra fazer. Mas a gente tá tendo como base, isso. e o Fortaleza ganhou todas, o que pode acontecer? E no caso do Palmeiras, é mais fácil, porque o Palmeiras só precisa empatar. Tropeçar um jogo, né? Tropeçar é só um empate. O Palmeiras empatou, por exemplo, contra o próprio Botafogo. Aí o Fortaleza já ganhando essa sequência, assumiria a vice-colocação. E a tabela do Palmeiras tem o Bahia fora. O Bahia não tá bem, né? Tem o Atlético Goianiense fora. Esse mesmo Atlético Goianiense que a gente citou, que vai enfrentar o Fortaleza, e que a mesma premissa vale para o Palmeiras, um time que quer ser campeão tem que ganhar um jogo desse. Sim. Aí tem o confronto contra o Botafogo em casa, Cruzeiro fora, pode complicar mais um pouco, e Fluminense termina o Brasileirão jogando em casa. Eu acho que a tabela do Palmeiras, inclusive, é a mais tranquila dos 3. Talvez mais do que a do próprio Fortaleza. Acho que mais do que a do próprio Fortaleza. Sim. O que pode confortar um pouco o torcedor do Fortaleza é pensar um empate em uma dessas partidas aqui, óbvio, tendo como a base as 5 vitórias do Fortaleza, já seria suficiente para o Fortaleza passar. Porque, lembrando, hoje a diferença do Palmeiras para o Fortaleza é 1 ponto. Então, considerando que uma dessas rodadas o Palmeiras empate e o Fortaleza vença, o Fortaleza já ultrapassa o Palmeiras, né? Eu acho que tem alguns jogos aqui que são possíveis de empate. Você citou do próprio Botafogo, mas esse do Cruzeiro também. O Cruzeiro pode estar lutando por uma vaga direta na Libertadores, caso tropece aí na Sul-Americana, ninguém sabe, né? Caso o Cruzeiro seja campeão da Sul-Americana, ele já tem vaga direta. Mas digamos que ele perca essa final da Sul-Americana, ele vai buscar essa vaga pelo Brasileirão. Então esse jogo pode ser importante. Esse jogo é lá em Belo Horizonte. A última rodada contra o Fluminense. Quem não sabe se o Fluminense chega nessa rodada com chances ainda de ser rebaixado ou e então, precisa vencer. Pensando em ou até mesmo chegar numa Sul ou numa pré-Libertadores, enfim. Ninguém sabe como é que vai estar a situação. Eu acho que pelo menos um empate pode acontecer nessas aqui. A margem de erro é bem curta, mas eu acho que é possível, né? Derrota eu não enxergo, a não ser que contra o Botafogo, quem sabe, mas ainda tem essa questão do Botafogo poupar ou não. Mas eu acho que um empate pode acontecer em pelo menos, principalmente, uma dessas 3 últimas partidas. E se a gente for analisar, e se o Fortaleza não ganhar todas? Se o Fortaleza, digamos, tropeçar e perder uma? Aí o que era 78 vira 75. 75, Então, o Botafogo hoje tem 68 pontos. O Botafogo, para 75... 7 pontos, né? 7 pontos. Teria que... Não, se ele vencesse 3, acabou. Já acabava. Exatamente. 3 dessas 5 aqui já acabava. Se ele só perder 1, vencer 2, empatar 2, acabou também. Por isso que é um cenário muito complicado, é muito difícil. Tem que fazer a parte dele. Porque tem que ser 100% de perfeição em um campeonato que a gente sabe que isso é quase utópico, assim. Mas é o cenário que a gente está trazendo hoje aqui, porque ainda é possível. Sim. Por que não? Sim, eu acho que muito também porque hoje você não tem o Palmeiras e o Botafogo como times implacáveis. Isso, o perfeitamente. Palmeiras acabou de perder para o Corinthians, empatou com o Bragantino. Teve um jogo meio maluco contra o time do Juventude, né? Acho que foi 5-3 aquela partida. Placar meio louco. Tem tido alguma dificuldade, né? Tem o craque da competição, acho que o Estevão briga ali com o Luiz Henrique do Botafogo para ser esse craque do campeonato da Série A. Né? É o artilheiro, é realmente um jogador que já foi vendido para o exterior. Então, o Estevão ganha jogos, ganha partidas, mas ele é um jovem. E a gente fala de um Palmeiras que, em outros momentos, ele chegava nessa reta decisiva passando por cima de todo mundo. Já estava uma hora dessa, já estava com o título garantido. Foi assim que ele fez na temporada em que tinha o Endrick no seu ataque, né? Ele começou a ganhar e ele passou por cima de todo mundo. Então, dessa temporada, a gente vê o Abel sendo mais questionado.
por isso até que ele está tão irritado, né? E ele já deu algumas declarações meio polêmicas, disse que o Palmeiras não contratava, depois o Palmeiras contratou e mesmo assim não engrenou. Dito tudo isso, é evidente que o favorito é o Botafogo, depois é o Palmeiras e o Fortaleza está em terceiro nessa ambição. Isso aí precisa ser óbvio, porque a gente... jeito que está lá na classificação. Exatamente. A gente não pode também falar sobre uma possibilidade, entendendo que ela existe, mas dizer que se ela não acontecer, dá tudo errado. Eu acho que esse discurso precisa passar longe do torcedor. Alimentar uma frustração que não existe, que não deveria existir. Poxa, o time lutou, brigou, chegou a 5 jogos tentando, aí vence um jogo, vence outro, mas o Botafogo foi lá e venceu os jogos dele, por exemplo. Aí você vai dizer que a campanha é ruim, você vai dizer que era a única chance que tinha de ser campeão. Por exemplo, o Fortaleza vence os 5, o Botafogo também vence os 5. Pode acontecer. Ou então o Palmeiras vence e acabou. O Palmeiras vai ter uma sequência de jogos muito acessível. Tá focado talvez só até no brasileiro. A sequência do Palmeiras é até mais fácil, na minha percepção, do que também. Do que do Fortaleza. Fortaleza tem diante de si Flamengo, o Inter. O Palmeiras tem o Flu e o Botafogo. Né? Aí tem outros adversários que estão muito mal. O Bahia está com muita dificuldade. Então, é importante o torcedor ter isso em mente. Falar de uma ambição, entender essa briga, permanecer na briga e falar que o Fortaleza está na briga, não é dizer que ele é favorito, mas é, acima de tudo, um sinal de respeito. De dizer, poxa, eu tenho condição, a matemática diz que eu tenho, eu estou aqui, por que é que eu não vou ser citado? Você precisa colocá-lo na briga. E entender que o Fortaleza já, em muitos momentos, buscou coisas que ninguém imaginava que ele poderia buscar. Esse é um aspecto. Não dá para duvidar do Fortaleza. Essa é a grande questão. Só que ele não é o favorito. E aí o torcedor, por favor, entenda isso. Você está vendo algo que é um privilégio, é algo histórico, mas caso não consiga, caso não atinja isso na reta final, não significa que foi um fracasso. Celebre essa temporada. Né? Totalmente. A temporada é histórica e vai ficar sendo lembrada por muito tempo. Um time que se colocou em um local em que ninguém achava que ele deveria estar. Olhe lá se ele não terminar ainda além. Porque cada posição também tem negócio de premiação. Se for vice-líder, se for o campeão, se ficar em terceiro. Tudo isso envolve ali a receita. O vice-campeonato também já seria histórico. Já seria histórico. A terceira colocação já é histórica. Também, e tudo aí, o torcedor, nesse momento, ele tem que desfrutar. Aproveitar o que está vivendo. Porque independente do que aconteça, se Fortaleza se manter onde ele está hoje, já é histórico. Você só tem que aproveitar agora, realmente. Desfrutar, celebrar e guardar na memória esse período, porque ele é realmente muito significativo. Mesmo que não ganhe as 5 partidas até o final, que o título não venha, que a gente reforça aqui, é um cenário muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Mas eu acho que, acima de tudo, é uma temporada para ser lembrada com muito respeito, com muita admiração, não só pelo torcedor, por todo mundo, pelo Brasil inteiro, do que é o Fortaleza em 2024, que é uma construção do Fortaleza lá de 2017, quando começou, 2018, quando começou essa remontada do time no cenário nacional, né? Então, a cada ano o time vem se superando, 2024 não foi diferente, e acho que esse momento agora é realmente do torcedor abraçar o time, celebrar, comemorar. Ir para o estádio, fazer festa. Porque o que já é histórico pode ser ainda mais histórico, mas sempre tendo na cabeça, isso aqui já é histórico. Então, estamos vivendo a história. Estamos vivendo a história e isso tem que ser levado em consideração. Dani, muito obrigada. Valeu, Martinha. Alexandre, muito obrigada pela participação. A gente falou aqui um pouquinho sobre esse momento, sobre o que é que o Fortaleza precisa fazer, o que precisa tropeçar, o que precisa acontecer para o time, quem sabe, terminar como campeão da Série A. E na semana que vem tem mais. Eu não gosto muito de dar spoiler, não. Também nem vou falar tanto, porque às vezes, né, não dá certo. Mas, se tudo der certo, se os astros se alinharem, a gente vai ter um convidado especial por aqui no Fortaleza Cast na semana que vem. Quem será? Façam suas apostas. Façam as apostas. Mas, enfim, obrigada por todo mundo que acompanhou. Toda sexta-feira, 8h34, na TV Diário, no YouTube do Jogada, às 5 da tarde de toda sexta e toda manhã de domingo na Verdinha 92.5. Eu encontro vocês. Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau e até a próxima.